O Espírito Santo vai destravar as portas que o inimigo tenta fechar na sua vida. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje o céu tem uma resposta direta para o seu espírito. Se você sente que sua vida está travada, como se portas se fechassem bem diante de você, mesmo quando tudo parecia certo, essa palavra é para você. Nada do que você está vivendo é coincidência. O Espírito Santo marcou esse encontro com você porque há uma movimentação espiritual que precisa ser quebrada. Muitos acham que a vida estagnada é só falta de oportunidade. Outros culpam o destino ou a sorte. Mas quem tem discernimento espiritual sabe. Existem portas que o inimigo tenta fechar porque ele vê o que você ainda não enxerga. Ele sabe que se você passar por essa porta vai cumprir destino, vai viver promessas, vai romper ciclos, e por isso ele age. Ele levanta resistências invisíveis, ele planta desânimo, frustrações, atrasos, comparações. Ele fecha corações, trava respostas, cria ruídos onde havia clareza. Mas eu declaro, isso acaba hoje. Hoje o Espírito Santo vai destravar as portas que pareciam seladas. Ele vai reverter decretos, vai alinhar decisões, vai soprar o nome de pessoas no lugar certo. O que era travado começará a se abrir. E se você crê que essa palavra veio do alto, já escreva nos comentários. Nenhuma porta que Deus abriu será fechada na minha vida. Essa declaração tem peso no mundo espiritual. É como um selo de fé, é como uma chave liberando o agir de Deus. E eu te peço, fique comigo até o final deste vídeo, porque nós vamos orar, vamos declarar, e você vai sentir a presença do Espírito Santo renovar sua alma, clarear seus caminhos e ativar as promessas que estavam paradas. Hoje algo espiritual vai se mover, e você vai testemunhar com os próprios olhos que ninguém pode fechar a porta que o Senhor abre. O inimigo tenta fechar o que Deus abriu. Existem momentos na vida em que tudo parece estar alinhado. As portas se abriram, as oportunidades chegaram, a oração foi respondida, mas de repente, tudo trava. Projetos que estavam em andamento emperram. Pessoas que antes apoiavam, somem. Recursos esperados não chegam. E o que era para fluir, vira frustração. Muitos nessa hora se perguntam, o que eu fiz de errado? Outros entram em crise espiritual, acreditando que Deus os abandonou ou que a promessa era ilusão. Mas hoje, o Espírito Santo te mostra a verdade. O inimigo tenta fechar portas que Deus já havia aberto. E não porque você errou, mas porque você está perto de viver o que foi profetizado. O diabo nunca se levanta contra aquilo que está morto. Ele ataca o que tem potencial. Ele tenta frustrar os planos de quem carrega um chamado. Ele se antecipa às promessas, tentando impedir que elas cheguem à plenitude. Foi assim com José. Deus havia liberado um sonho profético, mas o inimigo, usando os próprios irmãos, tentou lançar José num buraco e trancar as portas do seu futuro. Mas mal sabiam eles que o buraco era o caminho para o palácio. Deus nunca perde o controle, mesmo quando as portas parecem fechadas. Agora reflita comigo. Quantas vezes na sua vida algo parecia certo e de repente desmoronou? Quantas vezes você sentiu que alguém travou isso? Quantas oportunidades escorreram pelos dedos sem explicação lógica? Essas são evidências espirituais. São tentativas de impedir o avanço de um filho de Deus. O inimigo usa pessoas, ambientes, confusões, enfermidades emocionais, distrações e até relacionamentos errados para tentar fechar portas que estavam prestes a te levar para o próximo nível. Mas escute o que o Espírito diz agora. Aquilo que o inimigo tentou trancar será destravado pelas mãos do próprio Deus. Ele vai remover as trancas, vai desfazer os nós, vai reverter o cenário e vai abrir as portas certas no tempo certo, diante dos olhos de todos que tentaram impedir. O diabo fecha uma porta natural, Deus abre uma espiritual que ninguém pode tocar. O inimigo move corações contra você, Deus move o céu a seu favor. Homens te rejeitam, Deus te exalta no tempo dele. Não é você que vai forçar portas, é o Espírito Santo que vai abrir as que são eternamente suas. Mas para isso,
Você precisa discernir o tempo e entender o campo espiritual em que está pisando. O que você está vivendo não é coincidência. É conflito entre dois reinos. O das trevas tentando impedir, e o do reino de Deus se movendo para liberar. E hoje, o reino de Deus já começou a se mover. A palavra já foi liberada. A oração já está sendo preparada. E as portas que o inimigo trancou vão se abrir diante de você. Agora que você entendeu o cenário, vamos seguir para o próximo ponto. Como identificar os sinais espirituais de que o inimigo está tentando fechar uma porta na sua vida? 7 sinais de que o inimigo está tentando trancar uma porta. Você já se perguntou por que certos caminhos que pareciam abertos começaram a se fechar sem explicação? Ou por que, mesmo orando, você sente como se estivesse empurrando uma porta que nunca se move? É porque há momentos em que o inimigo, percebendo o que Deus está prestes a fazer, se antecipa. Ele se levanta para criar confusão, desgaste e desvio de rota espiritual. Mas a boa notícia é que Deus revela os sinais para que você se posicione e vença. Veja agora 7 sinais espirituais claros de que há uma porta sendo trancada pelo inimigo. 1. Bloqueios inexplicáveis e repetitivos. Você sente que sempre que está perto de uma grande virada, algo dá errado. Não importa o quanto você planeje ou se prepare, as portas parecem fechar no último minuto. Isso não é coincidência, é resistência espiritual. É como se uma força invisível estivesse travando seus passos. 2. Oportunidades que evaporam sem motivo. Tudo parecia certo, entrevistas, convites, conexões. Mas subitamente, a comunicação é cortada, o interesse some, ou alguém muda de ideia. O inimigo atua assim, levanta distrações, ruídos, mal-entendidos, porque ele sabe que você está perto de um avanço. 3. Ataques emocionais antes de momentos decisivos. Você sente angústia, ansiedade intensa ou um peso emocional nos dias que antecedem decisões importantes. O diabo tenta te desequilibrar antes do seu momento, mas o Espírito Santo quer te mostrar: esse desconforto não é você. É uma guerra invisível para te impedir de crer. 4. Cansaço espiritual sem motivo aparente. A mente está esgotada, o corpo sem força, a fé parece fraca. Mesmo sem ter feito muito fisicamente, o cansaço te consome. Isso é sinal de que algo está drenando sua energia espiritual, muitas vezes sem que você perceba. O inimigo sabe que se você estiver cansado, não orará. Se não orar, não resistirá. 5. Pessoas se afastando no momento em que você mais precisa. No momento mais importante, as pessoas somem. As conexões que você contava parecem falhar. Isso muitas vezes é ação do inimigo, tentando te deixar vulnerável. Mas também pode ser Deus separando o que não deve estar com você no próximo nível. 6. Portas se abrindo para todos, menos para você. Você vê pessoas ao seu redor avançando nas mesmas áreas em que você trava. Isso gera comparação, culpa e frustração, mas o Espírito Santo te diz: a sua porta é diferente, é maior e será aberta no tempo certo, com segurança espiritual. 7. Vozes internas dizendo: desista, não é para você. Essa é uma das armas mais comuns. O inimigo planta pensamentos de autossabotagem. Ele faz você acreditar que está esquecido, incapaz e que orar não adianta. Mas hoje essa voz será silenciada, porque quando o Espírito Santo começa a agir, toda mentira do diabo é desmascarada. Agora que você identificou os sinais, é hora de entender o que a Bíblia diz sobre o poder do Espírito Santo que destrava portas e como ele age nos bastidores enquanto você permanece firme na fé. O poder do Espírito Santo que abre caminhos sobrenaturais. Enquanto o inimigo tenta travar, o Espírito Santo trabalha para destravar. Ele não é apenas uma força celestial. Ele é a própria pessoa de Deus em ação na terra. Ele entra onde portas estão seladas. Fala onde há silêncio. Move o que está imóvel. O Espírito Santo não pede permissão.
Ele manifesta o que já está escrito no céu. Você pode estar enfrentando um tempo de espera, de dúvidas, de bloqueios. Mas existe um princípio espiritual eterno. Quando o Espírito de Deus se move, o impossível tem que se curvar. Foi assim desde o Gênesis. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam tudo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E quando Deus disse, haja luz, a escuridão não teve escolha. Ela desapareceu, porque onde o Espírito Santo se move, não há lugar para o caos. Esse mesmo Espírito que trouxe ordem ao universo, age na sua vida com o mesmo poder. Ele vê o que ninguém vê. Enxerga além das trancas, além das paredes, além das circunstâncias. Ele já está abrindo caminhos que você ainda não percebe. Lembra de Moisés diante do Mar Vermelho? Humanamente não havia saída. O exército inimigo vinha atrás, e à frente só havia água. Mas Deus disse a Moisés, por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Naquele momento, o Espírito Santo entrou em ação. O mar se abriu com o sopro divino. A porta de fuga se transformou em caminho de milagre. E o mais extraordinário, o mesmo mar que foi porta para o povo de Deus, foi sepultura para o inimigo. Quando Deus abre algo, Ele também fecha o que precisa ser encerrado. Quantas vezes você se viu diante de um mar vermelho? Situações sem saída, decisões que te pressionavam, gente esperando o seu fracasso. Mas o Espírito Santo estava ali. Ele nunca saiu do controle. Muitos confundem silêncio com ausência. Mas o silêncio de Deus é o laboratório do Espírito. É quando você pensa que nada está acontecendo, que Ele está ajustando tudo nos bastidores. Veja o exemplo de Esther. Ela era apenas uma órfã, sem influência, sem voz, sem estrutura. Mas o Espírito Santo estava conduzindo cada detalhe. Desde o tempo de preparação no palácio, até o momento certo de falar com o rei. E uma única decisão destravou a salvação de uma nação. Assim também é com você. Seu processo não é aleatório. A preparação que você enfrenta hoje é a plataforma da porta que será aberta amanhã. Nada está sendo perdido. O Espírito Santo transforma cada lágrima, cada silêncio, cada não recebido em elementos de ativação sobrenatural. Ele não apenas abre portas naturais, ele abre dimensões espirituais. Ele te faz enxergar o que está além. Te posiciona onde os olhos humanos não alcançam. Ele não te leva por atalhos. Ele te guia por caminhos certos. Mesmo que pareçam mais longos, são seguros. E quando ele abre, ninguém pode fechar. Nem palavra contrária, nem inveja, nem sabotagem, nem o tempo, nem os seus próprios erros do passado. Porque o mover do Espírito não depende do merecimento. Depende da graça. E a graça é abundante para todo aquele que crê. O Espírito Santo também é aquele que reconstrói portas derrubadas. Você pode ter passado por perdas, decepções, portas que foram arrancadas. Mas ele é especialista em restauração. O que foi quebrado será restaurado. O que foi roubado será restituído. O que foi fechado à força será reaberto por poder. E sabe o mais incrível? O Espírito Santo não só destrava, ele também transforma você. Ele te prepara para passar pela porta com maturidade, porque não basta a porta se abrir. É preciso estar pronto para habitá-la. Quantas pessoas receberam algo de Deus antes do tempo e não conseguiram sustentar? Mas você não. Você está sendo moldado, está sendo lapidado. E quando entrar pela porta, não será de qualquer forma. Será com sabedoria, honra e autoridade espiritual. A presença do Espírito não é apenas uma sensação. É um governo. É um domínio que toma conta da sua vida por completo. E onde ele governa, há ordem, há avanço, há libertação. Por isso creia. Enquanto você confia, ele age. Enquanto você ora, ele move. Enquanto você espera, ele alinha tudo. Agora é hora de entender o que pode estar impedindo esse destravar em algumas áreas. E como você pode fechar essas brechas para ativar, de uma vez por todas, o acesso total ao mover do Espírito.
Como fechar acesso ao inimigo e ativar acesso ao céu. Deus pode abrir qualquer porta, mas há algo que Ele não faz por você: se posicionar espiritualmente. O Espírito Santo opera com autoridade, mas ele age onde há entrega. E muitas vezes, o que está impedindo o avanço não é o tamanho do inimigo, mas a brecha que ainda está aberta. Sim, há portas que o inimigo tenta fechar, mas também há acessos que você, sem perceber, deixou ele usar contra você. E nesta hora, o Espírito Santo te convida a um momento de revelação e purificação. É tempo de fechar as brechas e ativar os acessos certos. A primeira brecha espiritual é a autossabotagem emocional. Quando você acredita mais nas mentiras que o inimigo planta do que nas promessas que Deus declarou, você mesmo desativa o céu sobre sua vida. Palavras como: "Eu não nasci para isso", "Nada dá certo para mim", "Deus me esqueceu", se tornam correntes invisíveis. Mas hoje, isso precisa ser quebrado. Você vai voltar a declarar o que Deus diz, e não o que a dor grita. Outra brecha comum é o pecado não confessado. Não estamos falando de perfeição, mas de consciência espiritual. Há hábitos, pensamentos e atitudes que mantêm a alma contaminada e impedem o fluir do espírito. O inimigo se alimenta do oculto, mas quando você traz à luz, confessa, renuncia e se alinha com a palavra, o poder da libertação é ativado. A murmuração também é um bloqueador de portas abertas. Israel viu portas fechadas no deserto porque murmurava em vez de confiar. A murmuração paralisa o milagre. O louvor ativa o mover. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar a agradecer antes de ver, a louvar mesmo quando tudo parecer fechado, porque é essa fé que move montanhas. Mais uma brecha crítica: relacionamentos desalinhados. Pessoas erradas ao seu lado podem estar drenando sua força espiritual. Podem estar minando sua fé, contaminando sua visão, desestimulando sua oração. Nem toda conexão é bênção. Algumas são sabotagem disfarçada, e o Espírito Santo está te alertando. Se quiser passar pela porta, deixe alguns pesos para trás. Agora, como ativar os acessos do céu? Primeiro, posicione seu coração. Reconheça a dependência total de Deus. Diga com humildade: "Senhor, sem ti, não passo por nenhuma porta, mas com o teu Espírito, nenhuma ficará trancada." Esse tipo de rendição atrai a presença. Segundo, alimente sua fé diariamente. A fé não é um sentimento, é uma escolha. Leia a palavra. Ore mesmo sem vontade. Caminhe com quem te puxa para cima. Fé é a chave que encaixa no destravar do espírito. Terceiro, fale vida sobre o seu futuro. Pare de repetir o que o inimigo disse. Comece a profetizar. Minha vida está avançando. O que é meu está sendo destravado. O Espírito Santo está abrindo caminhos. As palavras que saem da sua boca moldam o que Deus está construindo. E por fim, pratique a espera ativa. Espere confiando. Espere louvando. Espere andando pela fé. Portas que o inimigo fechou por anos podem se abrir em um segundo, quando o coração certo está diante de Deus. Agora que você está espiritualmente alinhado, vamos seguir para o momento mais poderoso deste vídeo. A oração profética que vai tocar o mundo invisível e destravar o que está trancado em sua vida. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, talvez algo dentro de você já tenha começado a se mover. Talvez seu espírito já esteja inquieto, como se algo estivesse prestes a ser rompido. E está mesmo. O Espírito Santo não revela sem agir. Ele não ministra sem liberar. E agora é hora de entrarmos juntos em um ambiente de fé, onde a palavra se transforma em milagre. Agora é tempo de orar. Mas essa oração não será apenas palavras soltas no ar. Será um decreto espiritual. Será um clamor que sobe ao céu e quebra cadeias invisíveis. Será uma chave profética girando no mundo espiritual. Por isso, não ore de forma automática. Ore com fé. Ore com sede. Ore com expectativa. Se você puder, pare tudo agora.
Se afaste de distrações. Feche a porta do seu quarto. Coloque as mãos sobre o coração. Ou então, estenda as mãos para o alto, como quem recebe algo do céu. Porque essa é a hora em que o Espírito Santo vai destravar o que estava retido. Vai tocar aquilo que o inimigo tentou trancar. Vai remover o peso, o atraso, o bloqueio. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. O céu te trouxe aqui para te alinhar com o tempo dele. E o tempo é agora. Enquanto orarmos, não se preocupe em entender tudo. Apenas diga com sinceridade: Amém. Repita cada parte da oração como quem crê que o céu está respondendo, porque está. E agora, em nome de Jesus, vamos entrar juntos nesse momento de fé, entrega e destravar sobrenatural. Oração profética. Destrave espiritual e quebra de portas fechadas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença, com reverência, temor e fé. Não viemos aqui para pedir qualquer coisa, mas para declarar que Tu és o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Pai, eu oro por essa vida que ora comigo agora. Ela tem enfrentado bloqueios que os olhos não conseguem explicar. Ela tem batido em portas que parecem seladas. Ela tem sido perseguida, ignorada, esquecida. Mas neste momento, pelo poder do nome de Jesus, toda a ação do inimigo para trancar os caminhos dela está sendo quebrada. Espírito Santo, entra agora nessa casa, toca esse coração. Visita o lugar onde essa pessoa está com a Tua presença gloriosa. Onde houver peso, traz leveza. Onde houver escuridão, libera luz. Onde houver trava, coloca movimento. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dela: portas que estavam fechadas por inveja, por injustiça, por ataques espirituais, estão se abrindo agora. Portas de cura, portas de reconciliação, portas de avanço financeiro, portas de retorno de filhos ao lar, portas de perdão, portas de restauração emocional, portas de oportunidades que foram canceladas, todo bloqueio invisível, toda corrente espiritual, toda seta enviada para atrasar os dias dela, cai por terra agora. Todo espírito de confusão, todo espírito de desânimo, toda força contrária que tentava fazer ela desistir, é agora desfeita pelo fogo do Espírito. Senhor, eu oro para que o Teu favor encontre essa pessoa ainda hoje. Que o que era para o fim se torne recomeço. Que aquilo que estava enterrado seja ressuscitado. Que aquilo que o inimigo tentou apagar, o Senhor venha reacender. Pai, quebra palavras liberadas contra ela. Palavras de maldição. Palavras de humilhação. Palavras que a fizeram desacreditar em si mesma. Quebramos agora, no nome de Jesus, todo decreto de fracasso. Declaramos a Tua palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E mais, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então, Senhor, abre caminhos no deserto. Faz brotar rios em terras secas. Muda a estação dessa vida. Transforma o cenário. Revela o Teu poder. E se for necessário, tira pessoas do caminho. Remove o que for impedimento. Fecha portas que são distração. E abre, com Teu selo de glória, as portas certas. Portas que conduzem à promessa. Portas que não serão mais arrancadas. Pai, eu Te agradeço pela vida dessa pessoa. Ela não está aqui por acaso. Ela foi atraída pelo Teu Espírito. E o que começou como um vídeo, termina como um mover. Ela vai dormir diferente. Ela vai acordar diferente. Algo foi destravado no mundo espiritual. Eu oro também, Pai, pelo ambiente em que ela vive. Pela casa, pelo trabalho, pelas finanças. Visita os bastidores da vida dela. Onde ela não pode tocar, o Senhor toca. Onde ela não pode falar, o Senhor fala. Onde ela não pode ir, o Senhor envia anjos. Que toda escassez se transforme em provisão. Que toda dor se transforme em testemunho. Que todo atraso se transforme em aceleração. Senhor, sela esta oração com fogo, com glória, com resposta. E que nos próximos dias,
essa pessoa veja o que estava fechado se abrindo diante dos seus olhos. Assim eu oro, assim eu creio e assim eu declaro. Em nome de Jesus, amém. Você não termina este vídeo da mesma forma que começou. Algo foi ativado no mundo espiritual. Mesmo que você ainda não veja com os olhos naturais, as estruturas invisíveis começaram a se mover. E onde havia cadeado, agora há chave. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia trava, agora há fluxo. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Não pelas nossas palavras, nem pelos nossos méritos, mas pela graça abundante de um Deus que continua abrindo portas em pleno deserto. Eu sei que muitas vezes o silêncio de Deus foi doloroso. Sei que você chegou a pensar que Ele tinha te esquecido. Mas hoje, aqui, neste exato momento, Ele te mostrou que sempre esteve cuidando de tudo. Não é o fim. Não é tarde demais. Não foi tudo em vão. Deus ainda está escrevendo sua história. E ela não termina com frustração. Ela termina com testemunho. A porta que Ele abre não é comum. Não é algo que se explica com lógica. É sobrenatural. É resposta que parece improvável. É porta que se abre onde só havia muro. E é por isso que você vai glorificar com mais intensidade, porque o que Deus está preparando vai te surpreender. Eu quero que você leve essa fé com você, não apenas agora, enquanto assiste, mas amanhã, ao acordar, nos dias difíceis, nos momentos em que a dúvida tentar voltar. Relembre esta palavra, relembre esta oração, relembre que o céu já se moveu e que o Espírito Santo não mente, não falha, não atrasa. A sua parte é permanecer. Permaneça crendo, mesmo que o tempo esteja contra. Permaneça firme, mesmo quando o cansaço bater. Permaneça orando, mesmo que a resposta pareça demorada. Permaneça adorando, mesmo quando tudo ao redor parecer fechado. Porque essa persistência na fé é o que sustenta a porta aberta até o momento da travessia. Você é amado. Você é visto. Você está sendo preparado para algo maior. E se essa palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa desse toque de Deus. Você pode ser o instrumento que o Senhor vai usar para destravar uma nova estação na vida de outra pessoa. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, clique agora no botão de inscrever-se e ative o sino. Este canal é um altar diário. Aqui todos os dias o céu fala. Todos os dias o Espírito Santo ministra. Todos os dias há uma palavra nova, fresca, pronta para alimentar a sua alma. Nos comentários escreva: a porta está aberta em nome de Jesus. Essa é a sua declaração de fé. Essa é a sua assinatura espiritual. Essa é a sua semente profética diante do mundo invisível. E se você deseja apoiar este ministério, se sente no coração de ajudar a manter este canal de pé, veja na descrição as formas de contribuir. Tudo aqui é feito com temor, zelo e responsabilidade. É obra do reino. Agora, receba esta bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo vá à sua frente e abra portas largas, portas firmes, portas definitivas. Que Ele feche ciclos de dor, confusão, estagnação e angústia. Que Ele abra ciclos de propósito, crescimento, paz e milagres visíveis. Que a sua casa seja cercada por luz. Que a sua mente seja coberta por paz. Que o seu corpo seja cheio de saúde. Que a sua alma seja renovada todos os dias. Você não está só. Você está sob cobertura. Você está em aliança. Você faz parte de um mover maior. Até amanhã com mais uma oração, mais uma palavra, mais uma porção de fé. Você é a resposta de Deus para esta geração. E portas maiores ainda vão se abrir para você. Em nome de Jesus. Amém.